o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então a gente entende. É na Bíblia que nós procuramos saber a vontade de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela ainda revela o futuro, né? A gente tem visto tantas coisas aqui, revela a verdade. Nós temos visto os enganos, né? Que tem acometido o povo de Deus. E a gente vai ver uma parte do que nós vimos ontem. Abra aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses. A gente leu esse texto ontem. Nós vamos ver uma pequena parte hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Nós já lemos o texto aí, ó, do verso 7 até o verso 10. E esse texto aqui falava sobre o homem da iniquidade. Não sei se você se lembra. Ontem a gente viu sobre o falso Cristo, o anticristo, né? O anticristo, que a gente aprendeu que não existe um anticristo, mas muitos anticristos, por toda a história da igreja cristã. E agora a gente vai dedicar mais tempo sobre esse homem da iniquidade. Veja aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 9, veja aí, verso 9, nós temos a seguinte declaração aqui. Deixa eu ver se... É o verso 3, tá? A gente vai ler o verso 3. Verso 3 tem uma expressão aqui que eu quero citar para vocês. Então diz assim o verso 3, ó: ninguém de nenhum modo engane vocês, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. O que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando da segunda vinda de Jesus. Veja aí no verso 1, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele faz a recomendação aqui: ninguém engane vocês, porque isso, né, a segunda vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então veja, Paulo está aqui alertando os irmãos daquela época e a nós hoje de que iria ocorrer uma grande apostasia. Isso no meio do cristianismo. Jesus havia fundado a sua igreja, havia iniciado o cristianismo, e aí Paulo, né, chega e fala agora: ninguém engane vocês. Você percebeu que a gente tem visto várias frases da Bíblia, né? Ontem foi Jesus, né, falando: vejam que ninguém engane vocês. E a gente viu o engano que Jesus nos alertava. Agora é Paulo dizendo: ninguém engane vocês. Antes da volta de Jesus vai vir uma grande apostasia. E essa apostasia, ele diz que seria por meio do homem da iniquidade e o filho da perdição. Então veja, esse homem da iniquidade e filho da perdição, a gente tem que se preocupar mais do que o anticristo. Porque a gente viu, né? O anticristo, ele estava lá no primeiro século, ele está hoje, né, em nossos dias, e a gente vê que não é um indivíduo. Porque a carta de João, né, que a gente viu lá, essa questão de anticristo, é o espírito do anticristo. Então, denominações religiosas podem se tornar o anticristo. A gente viu ontem isso. Mas a gente tem que se preocupar com esse homem da iniquidade e esse filho da perdição, porque ele iria trazer a apostasia para a igreja de Cristo. E aí agora a gente tem que entender Daniel capítulo 7. Porque em Daniel capítulo 7 a gente tem o desenvolvimento dessa apostasia. Vamos até lá. Paulo nos ajudou a entender aqui que o homem da iniquidade traria uma apostasia, e aqui em Daniel 7 a gente vai ver essa apostasia acontecendo.
Vamos lá para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tem uma visão aqui. O profeta Daniel vê alguns animais. Já já a gente vai entender o que são esses animais. E na cabeça de um desses animais ele vê chifres. E a gente vai ver o que significa esses chifres, tá? Achou aí Daniel capítulo 7? Sim. Olha, aí no verso 2, Daniel começa falando da visão dele. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Ele viu, né, o mar agitado, ondas. E veja aí o verso 3, ó. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele vê animais saindo do mar. E são animais fantásticos. Veja aí o verso 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Então são animais fantásticos. É uma visão. Já já você vai entender o que significam esses animais. Verso 5. Ele vê um segundo animal. Continuei olhando e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso. Aí tem um terceiro animal. Verso 6. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Olha só. São animais fantásticos, né? Era uma visão, era um sonho que Deus estava dando para o profeta. Só que esse sonho tem um significado para nós, né? É por isso que a gente vai entender. No verso 7 tem o 4º animal. Ele viu 4 animais. O último animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal. Como é que ele é? Ele nem soube, né, descrever o animal. Era terrível e espantoso, sobre o modo forte. Tinha grandes dentes de ferro e ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobrava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Então veja, o que significam esses animais? Vamos lá para o verso 17. Aparece um anjo para Daniel, e aí o anjo explica para Daniel: estes grandes animais, que são 4, são 4 reinos que se levantarão da... Algumas versões está assim, são 4 reis. Mas a melhor tradução é, são 4 reinos. Então, o que Deus estava mostrando para Daniel? Ele estava mostrando que iriam se levantar 4 impérios. E esses impérios iriam afetar a história humana. Era isso que Deus estava mostrando aqui para Daniel. Os impérios que iriam afetar a história humana. E obviamente a história do povo de Deus, né? Porque Daniel é hebreu, ele estava aqui, né, cativo, ele foi feito cativo, estava na corte de um imperador, que era o primeiro de todos, né? Do Império Babilônico, e o imperador naquele tempo era Nabucodonosor. Então Deus estava mostrando para ele essas coisas. Mas olha, o importante nesse verso 17 é que a gente entenda o seguinte, que aqueles animais, o leão representava um império. E se a gente vai para a história, que a Bíblia é assim, a Bíblia, ela toca a história. E quando a gente vai ler a Bíblia, né, a gente vai interpretar, é uma interpretação bíblico-histórica. O que a Bíblia mostra, acontece na história. O primeiro animal, o leão ali, né, era o Império Babilônico, que Daniel estava sofrendo, né, ou que o país de Daniel sofreu invasão, ele estava sofrendo como escravo para esse império. Só que ele era um escravo de Nabucodonosor, mas era um profeta de Deus. E aí Deus mostrou para ele tudo que estava acontecendo. Então, o primeiro império aí era Babilônia. Se a gente vai para a história universal, a gente vai ler lá, o primeiro império
mundial era o Império Babilônico. A seguir veio o segundo império, que aqui foi representado pelo urso. Foi o Império Medo-Persa. A Bíblia representa como um urso, porque a linguagem da Bíblia é cifrada, mas se a gente vai na história universal, está lá, o Império Medo-Persa. O segundo império, né, ali que dominou parte da Europa, Ásia, o norte da África. Aí tem o terceiro aí no verso 6, né, o semelhante ao leopardo, com 4 asas, 4 cabeças, né? É o Império Grego. E o curioso é que as 4 cabeças do leopardo representavam os 4 generais do imperador Napoleão. Desculpe. Obrigado. Luiz, né? Luiz sempre corrige, né? Isso aí. O imperador Alexandre. Né? E aí os 4 generais representavam as 4 cabeças ali daquele animal. E aí tem o 4º animal, né? No verso 7 aí, que é descrito como terrível e espantoso, que representa o Império Romano. É essa sequência: Império Babilônico, grego, Medo-Persa, grego, romano. Agora veja, nesse Império Romano, que ele falou aqui que era terrível, espantoso, muito forte, a profecia de Daniel dedica mais tempo para o quê? Explicar ele. Veja aí no verso 23. Esse animal, né, chamou a atenção de Daniel, porque ele fazia umas coisas terríveis, principalmente com o povo de Deus. Aí o anjo chega no verso 23 e diz assim: então o anjo disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, que a gente sabe pela história universal, né, o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. E o Império Romano foi o que mais governou, de todos eles foi o que mais governou em período de tempo. E ele alcançou até o tempo de Cristo, né? Quando Jesus nasceu, era um imperador romano que estava lá governando o planeta. Então a gente entende que isso afetou muito a história, principalmente do povo de Deus. E aí no verso 25, é descrito a ação de um dos chifres, porque o animal tinha 10 chifres, né? Mas é dito aqui na profecia que um chifre, ele se destaca. E chifre, aqui na profecia, é rei. O que esse rei faria? Olha aí o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e o quê? A lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja, aqui nesse verso nós entendemos que é a apostasia que Paulo falou que viria antes da segunda vinda de Jesus. Paulo viveu no 1º século. E essa apostasia iria acontecer depois que Paulo morresse. E quando é descrito aqui um chifrezinho representando um rei, né, daquele império, nós entendemos aqui que esse rei representa o Papa. Por quê? Porque o Império Romano, a gente já até falou aqui domingo à noite, o Império Romano, ele durou até o 4º século da nossa era cristã. Então, quando o imperador, né, caiu ali do Império Ocidental e depois do Império Oriental, quando caiu o Império Oriental, quem existia de autoridade nas cidades europeias, né, eram os papas, porque o imperador o quê? Caiu. Depois foi o Império Oriental, caiu também, passou, e aí o Papa estava com autoridades nas cidades, e aí o que aconteceu? O Papa assumiu aquele poder político também. Ele tinha o poder religioso
e agora ele assume o poder político. E quando ele assume o poder político, o que acontece? Ele começa a mudar os tempos e a lei, como diz aqui o verso 25. Ele começa a mudar as coisas, né? Antes dos papas assumirem, um imperador, no terceiro século, antes do Império Romano Ocidental cair, um imperador já havia começado a mudar a lei de Deus. No ano 321, um imperador romano chamado Constantino, ele chegou e ele disse: olha, nós não podemos derrotar os cristãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma manobra política aqui. Eu vou me tornar cristão e eu vou aproximar os cristãos do império, e aí então a gente vai tentar influenciá-los, porque o cristianismo sempre foi uma pedra no sapato dos imperadores. Os imperadores perseguiam, matavam, mas os cristãos se proliferavam pelo império. E os cristãos estavam tirando do imperador e do império os deuses. Aí o que aconteceu? O imperador Constantino se tornou cristão, né, entre aspas, e ele começou agora a se aproximar dos bispos. Ele se autonomeou, né, bispo, convocou o primeiro concílio, e no concílio que ele convocou, ele mudou o sábado para o domingo. Aqui é que vem a mudança, né, da questão do sábado para o domingo. Por que ele mudou o sábado para o domingo? Porque ele era um imperador pagão. Os pagãos adoravam seus deuses no domingo, o dia do Deus Sol, e aí então ele fez essa transição, dizendo, né, agora, como ele era um líder religioso agora, ele usou argumentos religiosos. Ele disse: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então nós precisamos adorá-lo no domingo. E a partir daí então ocorreram as mudanças. Então nós entendemos que Constantino foi o primeiro papa. E quando o Império Romano Ocidental cai ali na Europa, fica só o Império Romano Oriental lá no norte da África, em Constantinopla. Quem que assume, né, no lugar? Os bispos das igrejas. E depois eles nomeiam o quê? Um bispo líder, que era o Papa, a exemplo de Constantino, que já havia assumido essa responsabilidade. Então essa foi a grande apostasia que Paulo mencionou lá. E o homem da iniquidade? E o filho da perdição? É esse chifre pequeno representado pelos papas, que causa uma grande apostasia na igreja. Por quê? Porque ele começou mudando a lei de Deus, né, o sábado para o domingo. Depois foi mudando mais coisas. Ele introduziu as imagens, né? As imagens remetiam àquelas imagens que os pagãos tinham dos seus antigos deuses. E a partir dali, então, foi introduzido dentro do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo não tinha imagens. Mas aí Constantino e os papas, com o tempo, foram introduzindo essas coisas. Aí veio a figura de Maria. A figura de Maria, né, trazia para os pagãos, que se tornavam agora cristãos, a figura de Diana, de deusas, né, deusas gregas, romanas, que eles adoravam e que agora enxergavam o quê? Em Maria. E a partir daí, então, foi entrando um monte de coisa, né? Essa foi a grande apostasia predita por Paulo e que nós encontramos aqui nas profecias de Daniel. Vamos para Mateus. Vamos para Mateus aí. Porque nós encontramos Jesus, depois de toda essa apostasia, né, predita, nós encontramos Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 e 18. Jesus falando sobre essa lei, né? Essa lei que nós vimos lá no livro de Daniel, que seria mudada, e que agora Jesus aparece, né, para reafirmar a sua lei. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, Jesus dizendo assim, ó: não pensem que vim mudar a lei. Algumas versões dizem revogar,
abolir. Não pensem que vim mudar a lei ou os profetas. Não vim para mudar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Notaram? Jesus aqui, quando ele aparece e faz esse primeiro sermão, nós vimos isso no domingo, né? Ele reafirma a sua lei. E a gente vê, né, que a profecia de Daniel lá já tinha alertado, olha, vai aparecer um rei, nesse reino que é terrível e espantoso, e ele vai mudar a lei, vai mudar os tempos e a lei. Então veja, Jesus aqui se antecipa dizendo que ele não veio abolir a sua lei. Que lei é essa? Vamos para Êxodo. Vamos lá para o livro de Êxodo agora. E vamos ver que lei é essa que foi mudada por Constantino, foi mudada pelos papas, né, com o passar do tempo. Mas que Jesus disse, olha, eu não vim mudar essa lei. Eu vim cumprir, nem um i, nem um tio passará dessa lei. Êxodo capítulo 20. Olha aqui a lei, né? Que Deus, ou que Jesus, né? Melhor, Jesus disse que ela não seria mudada, mas que nós encontramos a profecia, né? De que ela seria mudada pelos impérios, pelos reis que viriam. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17, nós encontramos essa lei. Eu vou pedir para o Nadson aqui ler para a gente, versos 3 a 17, Nadson. Leia aqui no microfone, para ter uma variação aqui um pouco, para eu não ler o que é todo. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Só uma pausa aqui. Você percebeu? Então o segundo mandamento aqui é o de imagem. O que foi alterado com o tempo, né? Introduzindo imagens dentro do cristianismo. E é por isso que Daniel previa lá, né, na profecia. Ele vai mudar os tempos e vai mudar a lei de Deus. Pode continuar, Nelson. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso, só uma pausa. Olha aqui, o segundo mandamento modificado, né, por aquele poder, lá de Daniel 7, e que a gente vê a lei de Deus aqui, pedindo para a gente se lembrar do sábado como um dia santo, mas o dia foi mudado, né, para o domingo. E Daniel havia predito isso. Pode continuar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Obrigado, Nelson. Veja, os 10 mandamentos, a lei de Deus, e que a gente vê a profecia, né, a respeito daquela grande apostasia que iria ocorrer. A gente vê como é que Daniel nos indicou que a lei seria alterada. E realmente
o segundo mandamento e o quarto mandamento foram alterados. Se a gente pega, né, o catecismo romano, nós iremos ver lá no lugar do segundo mandamento, o terceiro mandamento subiu. Eles simplesmente tiraram o segundo mandamento. Mas ficam 9, né? Aí eles dividiram o 10º mandamento. E no quarto mandamento, ao invés de lembra-te do sábado, lá está o quê? Guardar domingos e festas. Então veja, nós encontramos, né, essas profecias na palavra de Deus, e o interessante é como Paulo trata essa situação, né? Ele começa lá em 2 Tessalonicenses dizendo assim: olha, ninguém engane vocês. Nós ouvimos isso de Jesus ontem, nós estamos ouvindo hoje isso, né, no texto de Paulo, e é importante que a gente entenda, né? Veja, essas coisas aconteceram dentro do cristianismo. Por isso que Paulo fala de apostasia, né? Ele usa o termo. O que é apostasia? É você abandonar os princípios da religião, abandonar os princípios bíblicos que regem a religião, que no caso aqui é a lei de Deus. Agora eu quero chamar a atenção para você para esse termo de apostasia. Por quê? Porque nós não podemos, nós individualmente, nós não podemos estar em apostasia. Eu não posso estar seguindo, né, uma lei falsificada, mesmo que eu seja cristão, mesmo que eu seja, né, que eu creia em Deus, mas agora eu estou acreditando ou eu estou guardando mandamentos que foram adulterados, que foram mudados, e são mantidos agora o quê? Pela tradição. Eu tenho que estar agora sendo leal à lei de Deus, à palavra de Deus. É por isso que a gente tem ouvido, né, Jesus dizendo: olha, não permitam que ninguém engane vocês. É por isso que Paulo chegou para os crentes e falou: olha, ninguém engane vocês. Vai vir a apostasia, e vai ser por meio do filho da perdição, do homem da iniquidade. E em Daniel a gente acabou encontrando a identidade, né? A identidade desse homem da iniquidade, o filho da perdição, que fez tanta mudança na lei de Deus, corrompeu o povo de Deus. Porque a igreja de Cristo era a igreja, né, apostólica, a igreja que ele estabeleceu através dos apóstolos. Mas aí veio Constantino, vieram os papas e transformaram a igreja em quê? Igreja católica, que aí tudo bem, né? Mundial, né? Apostólica, tudo bem, né? Com o fundamento dos apóstolos, mas o que? Romana. E a gente entende que os romanos são o quê? É a veia pagã, né? Com elementos pagãos, e que acabaram então trazendo a apostasia predita por Paulo. Amigos, nós não podemos estar inseridos nessa apostasia. Nós precisamos estar ao lado da verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então é o que está escrito. É por isso que a gente, na nossa semana de imersão bíblica, a gente tem dedicado tempo aqui para ver o que o texto diz. É o que o texto diz que é válido. E a gente tem que se apegar à palavra de Deus, e não à tradição, e não, né, a uma história elaborada a partir de imperadores, de mudanças de decretos de imperadores. Não, a palavra de Deus, ela é soberana, ela está acima de qualquer decreto, de qualquer imperador. Amém? Amém. Amém. Vamos ver Eclesiastes agora. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha o que Salomão diz aqui, no final do livro de Eclesiastes. Ele está concluindo todo o pensamento dele. Aí ele diz assim, Eclesiastes 12, verso 13: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus. E o que diz aí? Guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eu não tenho dúvida, né, que quando a lei de Deus diz assim, ó, não mate, não roube, é
bom cidadão, não é isso? E por que a gente não entende que ser um bom cidadão também é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens, lembrar do sábado que Ele estabeleceu como dia, né? De lembrete de que Ele é o Criador. Notaram? Então esse é o dever de todo ser humano, como bom cidadão, também lembrar da lei de Deus. E olha o verso 14, ele diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão lembra que nós teremos um juízo, esse é o juízo final. No dia da segunda vinda, que Jesus Cristo vai aparecer, né? E Ele vai julgar todo ser humano. Agora Ele diz que nós seremos julgados pelas obras que nós cometemos. Eu matei, eu roubei, eu me lembrei do sábado, eu me lembrei de não fazer imagens, de não adorar a Deus através de imagens. Eu amei a Deus, né, e amei ao próximo, que são os dois fundamentos da lei, né? Os 4 primeiros mandamentos falam de amor a Deus. E os 6 últimos de amor ao próximo. É por essas coisas que nós seremos julgados. Amados, amigos, nós trazemos aqui o texto bíblico nessa semana de imersão para que nós saibamos o que Deus espera da nossa vida. O que Deus, né, nos revela dentro da história. Você viu quanta coisa na história? Essa é uma interpretação bíblico-histórica. A história nos ajuda a entender como é que Deus revela a sua vontade e a gente vê na história uma evidência de que aquilo é a verdade. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude a entender a sua vontade. E que nós ouçamos, né, a Jesus dizendo, olha, não deixe ninguém enganar você. Paulo hoje repetiu, né? Ninguém engane vocês. E que Deus nos ilumine para isso, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.